Alô, estou aqui no ao vivo, numa live, chamando a companheiríssima Dani. Vocês me ouvem? Peraí, deixa eu ajeitar aqui esse topete, ajeitar o grampo. Tem gente chegando. Uai, peraí, esse topete assim não. Ah, pessoal chegando. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Dani. Opa! Lute com Daniele Ferreira. Essa... Oi! Meu Deus, será que vai rolar assim? Com certeza vai. Olha, gente, eu não sei o que acontece, é um problema de conexão. A cada vez que eu chamo a live, funciona. Ou seja, eu tenho conexão para chamar, mas não tenho conexão para ser convidada. Eu não sei o que é isso. Não sei se é do orixá, eu não sei o que é. Mas a verdade, essa é a live de Dani Ferreira, Lute com Dani, essa jovem maravilhosa. Então, então a gente, embora esteja assim, é só por uma questão técnica, mas toque Nada. aí, Dani, a live é sua. Não vai mudar nada. A live é... Só a perspectiva aqui da telinha do celular, mas o debate nós vamos fazer do mesmo jeito. E já quero iniciar falando para todo mundo, agradecendo a você por aceitar o convite, para que a gente pudesse fazer nessa noite de hoje um bate-papo, uma conversa sobre cultura na nossa cidade. Eu sei que você é uma figura completamente envolvida aí do ponto de vista cultural, como organizadora, como trabalhadora, como gente que pensa a cultura. Então, eu estou achando muito legal, eu agradeço muito que você tenha aceitado o convite, que a gente possa estar fazendo esse debate aqui na noite, esse bate-papo na noite de hoje. E para começar, falar um pouquinho de você, né? A gente fez o card, falou dela, que é mãe de dois, que é atriz, que é gestora cultural, é feminista, é pré-candidata a vereadora também em Salvador. Mas a gente queria ouvir mais, saber um pouquinho, conhecer mais quem é Maria Marighella, né? Que trajetória é essa de militância, de organização na política, né? Como é que esses caminhos se intercruzaram aí até que a gente chegasse nesse momento aqui. Dani, obrigada pelo convite. Muito. Antes de eu entrar nas minhas falas, eu também vou fazer essa. Todas as vezes, né? Primeiro que eu quero falar para as pessoas que eu acabei de me filiar ao PT, acabei de me filiar ao Partido dos Trabalhadores, foi agora em fevereiro, embora minha relação, meu vínculo seja muito antigo, a filiação propriamente dita foi agora, e eu sempre adoro te encontrar, assim, né, tanto numa ação militante, quanto dirigente, quanto... É sempre muito inspirador, embora você seja, assim, da novíssima geração, uma jovem. Eu fico muito apaixonada, assim, quando eu te vejo, né, em ação, em militância. E para mim realmente é uma honra estar ao seu lado aí nessa eleição tão singular, né, que vai ser esse ano, essa trajetória. Então, estarmos aqui juntas é também tentarmos um pouco superar as dificuldades e tentar que a gente imagine, né, um projeto comum para Salvador. Mas, então, voltando, sim, eu sou atriz, sou mãe de Zeca e Bento, dois garotos, dois rapazes, um de 9 anos, outro de 13. Estamos aqui há 60 dias segurando esse isolamento, estamos entre altos e baixos. Quem me vê assim de batom, né? Quem vê close não vê corre. É uma loucura, né? Porque é um trabalho... Eu sou uma mãe solo, então sou uma mãe solo. E é muito, e acho que a gente vai acabar falando muito disso, né, também na nossa conversa. E me tornei gestora também pública em 2012, assim, e esse também é um dos motivos que me vincula ao Partido dos Trabalhadores, a partir do que acontece no Brasil quando o presidente Lula, né, assim, a partir de 2003, com o presidente Lula, o ministro Gilberto Gil, depois o ministro Juca Ferreira, tudo que acontece no Brasil depois
desse projeto de cultura para o Brasil, né? Dessa política, o que acontece com o Brasil quando dessa marca tão importante, que é modificadora de todas as vidas. Você fala muito disso, o que acontece com a sua vida, né? Quando do governo Lula. Isso é o que acontece com a minha vida, sendo de outra geração, sendo de outra... Mas também muitas mudanças acontecem na minha vida a partir desse marco, ou seja, o que acontece na cultura a partir de 2003. Então, eu sou atriz bem antes disso, eu sou atriz desde muito jovem, criança, e depois entrei na escola de teatro da UFBA, acompanhei muito as construções das políticas públicas no estado da Bahia e me tornei gestora em 2012. Em 2015, no governo Dilma Rousseff, quando Juca volta ao Ministério da Cultura, ele faz uma crítica, ele faz uma avaliação de que o campo das artes, especificamente, precisaria de políticas mais específicas, ou seja, tinha acontecido uma mudança radical, né, nas políticas públicas para a cultura, com a ampliação desse sentir, com a ampliação do entendimento, né? Gil fala isso, ou seja, ele amplia o entendimento do que é cultura no Brasil, mas Juca faz em 2015 uma crítica, ou seja, ele reconhece que alguma coisa não tinha se consolidado para o campo das artes. E nesse ano, em 2015, ele propõe a construção da Política Nacional das Artes. E nesse contexto, ele convida Francisco Bosco para assumir a presidência da Fundação Nacional de Artes e Francisco, então, me convida para assumir na Funarte a direção a coordenação de teatro da Fundação Nacional de Artes e que juntos pensarmos tanto a construção da Política Nacional das Artes, tanto a própria instituição, né, Funarte, que ali a gente já reconhecia as crises, os problemas, e fico ali até 2016, quando tem o golpe. Né? Quando tem o golpe, e aí eu volto para a Bahia em 2016, no final do ano, já assumindo a diretoria de espaços culturais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, onde eu estou até hoje. Então, desde esse retorno, eu estou na secretaria, e sim, como você está falando, envolvida com as políticas públicas para a cultura, totalmente mergulhada nisso, tanto como gestora, mas sobretudo como militante. Eu acredito muito politicamente, Dani, que a reconstituição de um projeto democrático para o Brasil, a reconstituição de um projeto de direitos, passa essencialmente pelo campo da cultura. Que maravilha! Ai, que trajetória legal! Em que pese, assim, o que aconteceu, né? O que te tirou de Brasília, ou desse movimento que você fazia a nível nacional, foi o golpe que nós levamos, mas que bom em tê-la na Bahia, em tê-la aqui em Salvador, em contar com você para organizar a cultura no nosso estado, no nosso município, de que as suas reflexões a partir de você estar nesse espaço aí ajudarão a gente a produzir novas ideias, novas coisas, conjugar questões que já existem e que é de fundamental importância para a gente pensar esse que é um tema muitas vezes, eu acho complexo, mas visto como uma complexidade além do natural, do real, ou outras vezes visto como algo que não é tão necessário, né? Como uma dimensão um pouco recortada, né? Categorizada no sentido de dizer que culturas são só determinadas questões. E nesse contexto, a nossa cidade entra, né? Para falar um pouco dela, para iniciar o nosso papo. Salvador é uma cidade, pelo menos pelo que eu reconheço e entendo, uma cidade para fora. Desde o seu nascimento, né? Enquanto capital do país, tinha o objetivo de pensar a cidade, de falar para o mundo, de falar para outras pessoas. E, ao mesmo tempo, Salvador é uma cidade para dentro, porque os seus modos de fazer cultura, a organização do seu povo, as categorias que nós podemos, enfim, elencar ou pensar nelas só como método organizativo,
conseguem nos dar a dimensão do quanto a cultura na nossa cidade ela também tem esse caráter endógeno, um caráter para dentro. Salvador também é a África, é o continente mãe, né? Ainda que a gente tenha também que falar disso, afirmar isso o tempo inteiro, né? Como um resgate da nossa ancestralidade, como uma demarcação, dizer que a África é aqui, né? Sim. Porque isso, em muitos momentos, não fica. Eu perdi seu som. Eu perdi seu som. Vocês ouvem, Dani? Eu perdi seu som. Vocês me ouvem? Ouvem, Dani? Você me ouve? Minha gente! Problemas técnicos. O áudio, não. O áudio, não. Alguém tá tendo o áudio, não. O áudio de Dani. Então você me ouve, as pessoas me ouvem, alguma coisa aí. Você sim, então parece que eu sim e Dani não. Parece que é no seu áudio. Será que você pode aumentar? É o áudio de Dani. Fátima tá falando. O áudio de Dani desapareceu. Lu Mandelli, um beijo, querida. Eu lhe tiro e você volta? Tá. Dani vai sair e vai voltar. Tá. Ok, Dani saiu, teve um problema no áudio e agora ela vai chamar. Nós vamos seguir, nós vamos conseguir. Pronto, ela tá aqui dando um sinal. Para voltar. E agora? Massa demais. Vai, siga. Enfrentando os problemas técnicos durante as lives. Quem não passou por isso, vai passar. Mas eu falava dessa Salvador que é para fora, né? Que é para fora porque nasceu enquanto capital nesse sentido de falar para o resto do mundo, com interesses também econômicos, mercadológicos bem definidos, uma Salvador que é para dentro, que pensada aí a partir de categorias. Nós podemos, enfim, falar da diversidade do nosso povo e desse fazer cultural que se guetiza, que tem relação com a periferia, que tem relação com a cultura tradicional, a periférica, o passado, o presente e o futuro. Em Salvador, nós conseguimos encontrar tudo isso conjugado nisso que nós estamos chamando de fazer cultural, que tem relação com a nossa ancestralidade, né? Com a África, o continente mãe, ainda que em determinados momentos nós tenhamos que afirmar isso, né? Dizer, olha, aqui também é África, né? Nós viemos desse lugar, né? Ainda que em condições que nós discordamos completamente, porque foi um processo escravista, mas aqui é a África. Então, eu queria ouvir de você, assim, para a gente iniciar. Aqui são reflexões, gente, de uma pessoa que está estudando, né? Tentando entender um pouco mais sobre cultura. Não sou igual a Maria, né? Não sou conhecedora profunda do tema da cultura, mas eu queria ouvir de você o que significa isso. O que é fazer cultura numa cidade como Salvador, por exemplo, né? Como nós podemos avaliar, pensar nessa perspectiva de construção cultural da nossa cidade, nessa multiplicidade de coisas que não tem a ver só com carnaval, com festa, mas que tem outros elementos que se conjugam nesse sentido. Bom, isso é um seminário, né? O que é a cultura, mas eu vou pegar algumas pistas que você coloca. Então, antes até de chegar nessa dimensão que é a cultura, que representa a cultura em Salvador, eu queria até pegar uma fala que você fez antes, que assim, a cultura muitas vezes é tratada lateralmente. Você falou alguma coisa no início, né? Ou seja, a cultura é tratada como uma coisa acessória, lateral.
sem a devida importância, e é isso mesmo. A cultura é tratada assim. É verdade, no contexto das políticas públicas, temos os menores orçamentos, temos as menores infraestruturas, temos muita dificuldade de fazer com que a sociedade entenda. Quando eu falo sociedade, não é só governos, orçamento, política pública. Eu estou falando da sociedade mesmo ter a dimensão, e é por isso que é uma honra conversar com você, e conversar com todo mundo, e tratar a cultura, e a gente começar a formular o que é esse gigante, que eu chamo de gigante, né, do Brasil. Então, queria dizer que, em primeiro lugar, nós precisamos fazer esse debate com toda a sociedade. Ou seja, o que é a cultura, o que representa a cultura, e tentar, a partir disso, enfim, trazer algumas pistas, tá? Para a gente tratar. A primeira coisa é que Gilberto Gil fala, né? De entender a cultura como esse sentido antropológico. Ou seja, a cultura é tudo aquilo que integra o fazer da vida. Então, a cultura não é só arte, a cultura não é só a cultura popular, a cultura está na centralidade da nossa vida, a vida, a cultura. E ele fala, ou seja, de que a cultura deve entrar, né, deve ter o tamanho, ele fala, a cultura deve entrar em definitivo na vida do brasileiro, com entendimento dessa vida. E é isso que eu acho que a gente pode começar a tentar trazer aqui. Aí depois você fala dessa dimensão de quem somos, né? Ou seja, somos África, e aí nós podemos falar que somos indígenas, podemos falar que Salvador também é terra indígena, né? Podemos falar dessa Salvador que traz consigo a África na sua tradição, mas também podemos falar que é lugar local e território indígena, então podemos falar de toda essa dimensão tanto de ancestralidade, como de território, como de pertencimento, e também é Europa, e também é tudo isso, e também é essa mistura. Mas eu vou falar, assim como eu venho tratando, a cultura, Dani, o que a gente vem tratando em coletiva, também uma dimensão eu estou chamando de democratização, assim, um ativo de democracia na vida do brasileiro. Foi através da cultura que algumas vozes, alguns corpos puderam se afirmar no Brasil. Então, mesmo hoje, quando você vai falar de um povo escravizado, você vai falar de um processo de colonização, você vai falar sobre diversos aspectos, foi através da cultura que nós podemos afirmar a presença desses povos, dessas vozes e dessas narrativas. Então, eu trago a cultura sempre num sentido afirmativo dessa afirmação. A cultura é um ativo de democracia. Então, é claro que há opressão, é claro que há assimetria, é claro que tem um desejo de afirmação de uma cultura sobre a outra, né? Então, você tem uma formação que é uma formação colonizada, que tende, né, a fazer uma afirmação colonizadora, da voz, mas foi através da cultura que sempre conseguimos afirmar outras vozes, outras narrativas, outras histórias. Então, a despeito de que a cultura às vezes é tratada como um lugar lateral, a despeito disso, é um lugar muito potente em que nossas vozes se afirmaram múltiplas, diversas, com a potência que ela tem hoje. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer esse legado, né? E reconhecer isso e a importância que essa dimensão tem na Constituição do povo brasileiro, na Constituição do povo da Bahia e do povo de Salvador, ou seja, dessa cidade, que é tudo isso, que é essa mistura. Aí eu quero também trazer algumas questões. A primeira é aqui, realmente, a nossa presença hoje pretende afirmar a cultura na centralidade. Ou seja, pretende afirmar e disputar, né? Porque toda afirmação é uma disputa. Disputar a cultura na centralidade de um projeto de desenvolvimento para Salvador. Por quê? Porque Salvador não é uma cidade agrícola. Salvador não é uma cidade industrial. Então, Salvador é uma cidade de serviços.
Salvador é uma cidade de terceiro setor. E, nesse sentido, qual seria uma ou das mais emancipadoras dessa identidade, se não a cultura? Então, antes da gente até chegar nas dimensões e nos projetos, eu queria que a gente pudesse trazer essa dimensão para todos os debates. Não só aqueles da cultura, mas entender, quando você pensa um projeto para Salvador, um projeto de futuro, você imagina uma Salvador como? E você vai perceber que mesmo quem não está tão vinculado com a cultura, imagina, é mesmo, é verdade, isso faz sentido. Então, sinto que é muito importante quando nós estamos afirmando, né, algumas disputas de democracia, acho que é importante trazer essa dimensão da cultura, e é isso que eu digo, não para as políticas públicas para a cultura, não só esse espaço reservado para a cultura, mas para toda essa dimensão de desenvolvimento. A gente está falando de desenvolvimento econômico, mas eu estou falando simbólico, de emancipação, que é inadmissível nós vivermos com tantas contradições, com tantas desigualdades. Então, isso é o que eu acho que deve estar na mesa do debate. E o Partido dos Trabalhadores, o nosso partido, que agora eu falo assim, o nosso partido, com maior... A nosso pertencimento, adoro! Precisa assumir essa tarefa, né? Porque o que acontece, né, a partir da chegada do PT ao governo federal, credencia o Partido dos Trabalhadores a fazer essa afirmação em âmbito municipal. Então, nós sabemos o que aconteceu em âmbito federal, nos governos Lula e Dilma, nós sabemos como estados que tiveram seus governos petistas conseguiram também produzir centralização, democracia, equilíbrio de investimentos, mas nós tivemos poucas experiências em âmbito municipal. Claro que nós temos as experiências de Porto Alegre lá atrás, tivemos a experiência de Haddad em São Paulo, com o próprio Juca sendo secretário de Cultura, que renovou a ideia de carnaval, de festa popular, de dimensão de rua, mas é uma experiência que eu acho que a gente precisa afirmar no município, na cidade, que é onde a vida das pessoas se realiza. Então, dito isso, cultura como ativo de democracia. Cultura, Salvador pode assumir a cultura como um dos aspectos principais de desenvolvimento, entendendo que é uma cidade de terceiro setor, aí nós podemos começar a falar aí o que é esse mundo, né? E aí o que é esse campo, e o que é esse universo. Então esse universo é imenso. Esse universo aí sim é gigante, ele não é lateral, ele é... Então você tem a cultura que é do próprio território, ou seja, o que representa esse repertório, né? Ou esse território, esse chão, o que isso representa. E aí você tem tudo vinculado às outras coisas. Então você tem todo o campo das artes, e Salvador é uma potência em todas as linguagens. Então Salvador tem o teatro, a dança, o circo, a música. Imagine que Salvador é a cidade, ganhou, né, aquele título da Unesco, cidade da música. E o que isso representa objetivamente para a gente, em termos de democracia? Como nós capitalizamos isso? Absolutamente nada. Isso é um título que ainda não teve o devido amadurecimento no sentido de trazer para a sua população esse tipo de riqueza. E eu estou falando riqueza material, econômica, mas riqueza simbólica. O que isso representa para além da marca Cidade do Amor? E será que Salvador não pode ser a cidade... Então, claro, a cidade da música, e, portanto, a cidade do carnaval, e, portanto, das festas populares. Mas Salvador tem um potencial enorme de constituição de espaços culturais, de equipamentos culturais. Salvador pode ser um lugar, como é uma cidade, de orientação turística, que tem um interesse, pode ser uma festa de festivais, uma cidade de festivais, uma cidade... Então, existe um motor que melhor organizado, entendendo essa dimensão, pode ser não só um ativo de narrativa de um povo, mas, sobretudo, de uma produção de riqueza material
e simbólico. E para isso você precisa ter uma série de políticas, um conjunto de políticas que credenciem Salvador a se afirmar como esse espaço. Um exemplo que eu dou é o carnaval, que é essa potência que a cada ano tem novidade, mas se a gente vai observar, é cheio de coisas muito obscuras, desconhecidas, com uma série de contratos que nós não conhecemos. Então, contratos, por exemplo, que empresas de cervejas fazem com a prefeitura e que as pessoas têm que comprar, por exemplo, as suas caixas de, sei lá, de cerveja, e você não conhece o que reza aquele contrato, quais são as contrapartidas, quem ganha, quem lucra. Então, tudo isso, né, Dani, é um grande mistério. A gente precisa entender melhor essas relações, quais são as políticas, para que Salvador possa aproveitar isso que eu chamo de ativo de democracia, aproveitar essa pujança, aproveitar isso que é tão imenso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Que maravilha! Estou aqui muito feliz por ouvi-la, por essa chuva de ideias e de conteúdos que é tão fundamental para ajudar não só a nossa relação no movimento social, internamente no PT, mas no nosso diálogo comum, no nosso diálogo do dia a dia. Então, eu acho que a sua contribuição ela vem também conjugada com essa necessidade do fazer cultura a partir dessa questão que é antropológica, que não tem a ver só com sermos uma cidade da música, mas a partir de quem somos, né? A nossa fala, o nosso jeito de andar, né? Aquilo que nós comemos, tudo se conjuga em torno dessa dimensão necessária de pensar e de fazer cultura. Então, você fez um comentário aí super fundamental, que é algo que nós já problematizamos, inclusive, há vários anos, né? Nós temos um processo de privatização do carnaval, né? Que determinada cervejaria determina qual é a cerveja que pode ser vendida no Carnaval de Salvador. E toda a propaganda em todos os circuitos é relacionado a essa cervejaria. Então, também retirar nesse processo, né, aquilo que nós chamamos de maior festa democrática, onde cabe todo mundo, cabe todos os jeitos, mas como ser democrática se tem ali uma empresa privada gerenciando e comandando, né, o desenvolvimento econômico, garantindo o seu lucro em detrimento de outras coisas que poderiam estar sendo organizadas. E você já foi falando, entrando em vários temas que eu vou continuar perguntando aqui, mas a gente sabe que existem várias cidades dentro da cidade, né? Olhar Salvador hoje, percebê-la na sua dimensão territorial e na sua dimensão da cultura, perceber que existem várias cidades dentro da cidade. Então, desde da nossa divisão aí, cidade alta, cidade baixa, centro, subúrbio, bairro de Barão, periferia, o lugar e o não lugar, tudo isso se conjuga em Salvador, longe de ser uma questão da dualidade, ou é isso, ou é aquilo, né? Mas essas questões estão organizadas dentro dessa cidade, que tem várias outras cidades internamente. Então, eu queria... E a dimensão também da violência é uma questão que atravessa vários esse território, né? Há os lugares onde o acesso à morte ele é autorizado, né? Ele é garantido, e há lugares onde isso não pode acontecer de forma nenhuma, né? Nem se chega a pensar que isso possa acontecer em determinados territórios da nossa cidade. Então, a dimensão do racismo, da pobreza, também se torna elemento definidor do como nesse aspecto cultural, a nossa cidade se organiza. Então, eu queria ouvir de você também, ajudar a pensar, enfim, a produzir reflexões. Como produzir cultura, como garantir acesso a bens culturais numa cidade
garantir acesso a bens culturais de forma igual, de forma equivalente, equânime, numa cidade que é tão desigual, né? Numa cidade que é atravessada por várias questões e que uma parte da população ainda tem acesso, não tem nem acesso ao básico, né? E em alguns lugares só o básico. Então, como pensar essa dimensão de bens culturais, do acesso a bens culturais numa cidade como Salvador, que é tão desigual? A cultura é uma loucura, porque a cultura você tem cultura em qualquer lugar. A cultura é isso, a cultura é a expressão. Você não precisa, você só precisa estar vivo para produzir cultura, né? Na linguagem, nos seus modos. Então você vai em qualquer lugar e é uma pujança. Você chega em qualquer lugar de Salvador e você encontra um mundo absolutamente espetacular. Então acho que primeiro acho que é o reconhecimento de que em todo lugar, para ter cultura, basta ter vida. O que a gente está falando é como transformar isso, né, nessa política, ou seja, de como isso interfere de maneira mais intencional na redução de desigualdade. Então pensando, né, como a gente está tentando pensar junta, não existe, eu acho que a gente tem que levar esse debate muito a sério, produção de democracia se não tem investimento. Então, nós teremos, né, nesse pós-pandemia, nesse mundo que a gente não sabe como a gente vai encontrar, nós estamos intervindo nesse mundo agora. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentar criar ideias e agir como a gente vem agindo nos lugares em que a gente está ocupando, para reduzir os danos provocados pelos impactos da Covid num cenário já muito depauperado. Então, em todos os lugares que eu tenho falado, eu tenho, inclusive, questionado essa dimensão de democracia. Você sabe que Dias Toffoli fez uma entrevista, tem umas 2 semanas no Roda Viva, alguém perguntou, o senhor acha que a Vera Magalhães, eu acho que o senhor acha, como é que está a democracia? Ele tergiversou que a democracia é alguma... Não, a gente precisa colocar que a democracia está sob suspeita. A democracia não só por um processo eleitoral que pode ter sido corrompido, por isso, aquilo, fake news, que tudo isso é um compromisso de democracia, é comprometedor da democracia. Mas nós, né, Partido dos Trabalhadores, nós militantes, nós mulheres trabalhadoras, precisamos afirmar. Quando você tem esse contingente de pessoas fora do direito, você tem uma democracia sob suspeita. Então, quando você tem esse contingente de população sem as mesmas condições, você tem que questionar a democracia. E eu fiz uma leitura recente de um livro Escritos, de Carlos Marighella, Chamamento ao Povo Brasileiro, e que ele fala que a fraca democracia brasileira, claro, ele está falando dos anos 60, mas é válida, ela tem um defeito de origem, que ela é feita por uma dimensão de elite. A democracia brasileira, ela dialoga o tempo inteiro com o interesse da elite. E nós precisamos tensionar. A democracia é quando você incorpora os sujeitos em sua maioria absoluta no campo dos direitos. Então, esse que é o nosso, na verdade, esse que é o nó da questão, né? Ou seja, existe cultura em qualquer lugar, mas como você vai transformar isso num motor de produção de direito, né? Produção de fruição, produção, ou seja, de outras camadas. Então, vamos às hipóteses, né? Então, em primeiro lugar, nós precisamos voltar desse pós-pandemia, e é isso que a gente está fazendo agora, com as pistas do que está acontecendo agora. Nós vamos precisar, primeiro, inverter a lógica de investimento, né? Tanto no sentido de quem paga os tributos, ou seja, quem vai pagar as contas da crise, né? Quem vai pagar as contas da crise, e nós precisamos... a crise, ela acelera a nossa ênfase na taxação das grandes fortunas, na taxação daqueles ambientes em que são extremamente beneficiados. Então, nós precisamos inverter essa lógica, para que justamente todas as áreas, né, que são de proteção social, ou de produção de ciência, ou de produção de tecnologia, ou seja, que tem um ritmo de produção que é mais lento no sentido, ou seja, ele tem um outro tipo de repertório, ou seja, ele traz uma outra velocidade, né, à emancipação. Então, você tem um tipo de democracia, ou de atividade econômica, de atividade que responde rapidamente, e você tem outra atividade que responde com outra velocidade, mas é extremamente fundamental
para a afirmação de uma identidade, para a afirmação de soberania, para a afirmação de identidade. E a cultura está nesse ambiente, que é esse mundo da educação, ou seja, a educação não tem que gerar riqueza, a educação tem que gastar grana, ou seja, você precisa de investimento. A tecnologia, a ciência não precisa gerar dinheiro, ela precisa produzir depois, né? A mesma coisa acontece com a cultura. Então, nós vamos precisar inverter a lógica, né? Entre geração de riqueza e investimento. Porque geração de riqueza é um monte de coisas, né? Então, não é só esse conjunto. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, colocar para os nossos projetos, né? Sejam eles do executivo, do legislativo, essa inversão de lógica. E que cultura, ela é uma atividade que precisa de investimento, porque ela gera, sim, riquezas materiais, mas ela gera muito mais dimensão simbólica, de proteção social, de proteção, e nesse sentido a democracia. Eu vou falar de uma experiência que eu tive na Secult como diretora de espaços culturais. Então, o estado da Bahia é o estado que tem a maior rede de equipamentos públicos com características cênicas, em termos de estado, tá? Então, São Paulo tem uma rede enorme, Rio de Janeiro tem uma rede enorme, mas não do estado, né? Gerida pelo estado. E a Secult tem 17 equipamentos. E em Salvador, esses equipamentos estão em 6 territórios, que são Alagados, Plataforma, ali Abaeté, eu vou falar Lauro de Freitas, não é Salvador, é região, né? Lauro de Freitas, ali no centro. E a força desses espaços, aquilo que eles conseguem produzir, é uma coisa tão impressionante, porque consegue ativar todo um circuito, Dani, de investigação, de formação, claro, de artistas, mas, sobretudo, formação de consumidores, fruidores, de sujeitos com posições críticas, formadores de opinião, que você consegue ter lideranças nas comunidades e depois se tornam figuras emblemáticas na cidade a partir daquela experiência artística e cultural naquele equipamento. Então, nós estamos dialogando, eu estive presente num PGP, né, da educação, e que, por que não, todas as escolas, ou a maior parte das escolas, por exemplo, serem também equipamentos culturais, serem um ativo, funcionarem como um equipamento cultural. Ou seja, que você tem aulas, você tem formação, mas você tem fruição. Você tem ali uma capacidade. Então, tem todo um campo enorme para que a gente pense a cultura em Salvador. Então, primeiro a gente precisa virar esse jogo e pensar, a cultura precisa de investimento, né? Todas as pessoas que legislam, que vão decidir orçamentos, precisam entender que cultura em todos os lugares, mas em Salvador é investimento. Você está investindo na vida, você está... E o exemplo mais claro disso agora é a emergência cultural, que você acompanhou muito, né? A lei da emergência cultural, como ela conseguiu mobilizar todo o país. A atividade cultural é a atividade que primeiro parou, essa fala, né? Vai ser a última a voltar, ela precisa ser incorporada nas emergências. Mas hoje não tem nenhuma pessoa, não existe pessoa hoje que não esteja passando por esse momento de isolamento apoiada na cultura. Seja através das lives, seja ouvindo música, seja vendo Netflix, os streamers todos aí da Amazon, não sei o que lá, quem tem grana, quem não tem grana de YouTube, vai em TikTok, porque TikTok também é uma maneira, né, de produzir, interagir. Então, é um momento, eu acho que, embora extremamente grave, inédito, de extremo perigo, né? Nesse sentido, eu acho que a Bahia é um exemplo, né? Eu acho que o governo da Bahia está de parabéns, o diálogo que está conseguindo também fazer com os municípios da Bahia, mas nós voltaremos com muitas dificuldades e temos que ter muita clareza de que estamos agora em luta, que vamos precisar voltar com muita clareza do papel da cultura
na reconstituição dessa sociedade, na produção de justiça, de equidade, e aí material, simbólica e cidadã. Estou dando alguns exemplos, mas assim a gente pode voltar a essas questões. Mas antes de passar, assim, tem questões também, né, Dani, de que a cultura também precisa se entender, o campo da cultura também tem algumas fragilidades, que também tem a dificuldade de se entender como campo de trabalho, como classe trabalhadora, e essa é uma convocatória que a gente está fazendo muito aos companheiros e às companheiras, de nós nos reivindicarmos como classe trabalhadora, e também nos somarmos às lutas de outros setores, outras classes de trabalho, que precisam também da força da cultura, os desafios que a gente aí tem de futuro. Que maravilha. Parece que o que eu montei aqui de roteiro foi o que... Como se a gente tivesse pensado junta e a gente nem pensou junta. Eu acabei que nem compartilhei com você o roteiro, mas está tudo tão casadinho. Então, e é tão legal conversar com alguém que a escuta e a fala, ela se conjugam, né, nesse processo de construção e de enfrentamento e de luta. Porque eu acho que você tem completa razão quando faz essa análise do fazer cultural e da necessidade de eliminar as desigualdades para promover, de fato, a democracia, né? E de nós pensarmos a cultura, inclusive, como esse elemento que você já falou, antropológico, mas que precisa romper com processos que nós já vivemos há centenas de anos, né? Como racismo, né? Como patriarcado. Isso conjugado com a organização da nossa cidade. Isso é de fundamental importância para a gente que está colocando a cara na tela, né? Se colocando à prova na cena política. Então, as pessoas acham às vezes que é fácil ser pré-candidata a vereador e dizer, quero ser pré-candidata, mas não, é um exercício muito complexo, sobretudo para aqueles e para aquelas que assumem esse lugar numa perspectiva de construir coletivamente, né? De pensar a cidade de maneira coletiva, de pensar o cuidado relacionado às pessoas. Mandar beijo para todo mundo que está aqui nos assistindo nesse momento. Falar sobre o nosso presidente, ex-presidente Everaldo, Anunciação, meu companheiro querido Paulo Mota. Everaldo! Então, aqui as queridas, vou passar aqui Amanda Cunha, Aninha, minha secretária Fábia Reis. Beijo para todo mundo. Gente, eu não tô vendo. A gente está conversando aqui. A gente está conversando aqui, aí não vou ficar interrompendo Maria quando ela está falando, não tem o menor sentido. Mas eu fico aqui, estou vendo todos os recados. Fernandinha, Axé, muito obrigada por estar aqui também. Tô amando essa live, fazer esse bate-papo com você. E, como eu estava dizendo, tudo que você tem falado tem também me chamado a atenção para aquilo que eu construí aqui enquanto roteiro, no sentido de produzir esse bate-papo na noite de hoje. E a gente sabe que na nossa cidade algumas coisas já estão circunscritas no calendário mundial, né? Você já falou de uma delas, é o carnaval, a lavagem do Bonfim, a festa de Iemanjá, né? Tem alguns eventos culturais que estão circunscritos no calendário mundial. E ao longo dos anos, você foi uma das pessoas que ajudou a construir isso, a sua fala anterior já trouxe esse elemento, foi se constituindo um movimento sobre a necessidade de democratizar esses espaços culturais, da necessidade de haver equipamentos culturais, sobretudo numa lógica descentralizada, né? Que não tivesse aí, cumprisse só uma função de estar em determinados lugares, né? No centro da cidade ou em bairros do centro da cidade, onde quem mora não são as classes populares, né? Essa necessidade se apresentou. E se tentou construir, né? Se tenta construir aí esses equipamentos para acesso das pessoas, mas ao mesmo tempo que esses equipamentos eles não chegaram em todos os lugares, a participação, né? Que é elemento fundamental
para que as pessoas se sintam fazendo cultura, né? Se sintam parte do processo de construção cultural, também é um elemento que é colocado em debate de várias formas. Então, aí vem aí uma proposta que eu super concordo, acho excelente, de que a escola pode ser esse espaço. Mas esse movimento, né? Esse movimento de inclusão, mas uma inclusão que gera algumas divergências, alguns questionamentos, constitui um movimento de resposta, que é um movimento de resposta de constituir na comunidade o seu próprio fazer cultural, né? A sua forma de organização, seja com festas, seja com grupos artísticos, seja pela produção de artistas, seja pelo financiamento, porque muitas vezes o financiamento que nós podemos ter através de edital, através do governo, não chega a todo mundo. Então, nessa comunidade, nesse bairro popular, tem ali uma organização e um fazer cultural que está fora da ordem, né? Fora da lógica dita convencional. Nesse sentido, a gente pode dizer hoje, né, observando, de um lado, essa cidade espetáculo, essa cidade do carnaval, essa cidade da lavagem no Senhor do Bonfim, essa cidade da festa de Iemanjá, que são festas fundamentais, importantes. Nós não estamos aqui para dizer, para negar a importância disso, dizer que não, vamos mandar isso embora. Não se trata disso. Mas nós vivemos uma cidade, a cidade do espetáculo e a cidade também da cultura periférica. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre essa dimensão, né, da cultura enquanto uma cultura de comunidade, uma cultura que é construída ao largo de outras questões, né? Se a cultura não chegou pelas vias que deveriam chegar, as pessoas se organizam, fazem, constituem os seus fazeres relacionados à cultura. Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso, enfim, suas experiências. Esse nosso roteiro, assim, combinado, tá massa. Brincadeira, a gente não tá nada. E pior que a gente não combinou, acreditem, gente, a gente não combinou. Então, vamos lá. Eu estava falando de Juca, né, de quando ele volta, falando dessa crítica que ele faz, né, a constituição de uma política para as artes. E tem uma outra coisa muito importante, antes de chegar à resposta, para a gente tratar, que se construiu o Sistema Nacional de Cultura, ou seja, como é que foi pensado o Sistema Nacional de Cultura no Brasil? À luz da educação e da saúde. Acontece que, no caso da cultura, não são os entes federados, ou seja, não são os governos que executam as políticas. Porque na educação, não. O governo federal tem uma responsabilidade, o estadual tem, e eles têm que executar aquelas, ou seja, tem que fazer a gestão da escola e etc. Da saúde, a mesma coisa. No caso da cultura, não. Precisa haver um sistema, as responsabilidades precisam ser pactuadas, mas é mais complicado, porque é justamente o fazedor da cultura que é o realizador da política. Então, eu estou falando tudo isso para chegar na sua resposta. Então, a gente tem um acréscimo de dificuldade. Você tem que organizar todo o campo, mas você não é o realizador da política, daquele fazer. Não é o Estado que vai fazer o equipamento cultural, não é ele que vai fazer a peça de teatro, não é ele que vai fazer a quadrilha. Ou seja, não é ele quem cria o produto para a sociedade. Então, ele é o pensador, ele é o articulador, ele é o promotor, ele é o investidor, né? No sentido do o Estado tem que fomentar, tem que organizar, mas institucionalizar, mas ele não é o realizador. Então, isso nos acresce de responsabilidade. Logo quando eu saí do Ministério, eu fiz uma entrevista que a gente colocou um TBT na quinta passada, por causa da emergência, que eu trouxe muitas vezes que os problemas que a gente tem com a emergência na cultura são problemas velhos. Nós temos o impacto da Covid, mas as fragilidades, elas são antigas. Então, ele nos ataca sobremaneira porque é um campo extremamente fragilizado. E é por isso que nós recorremos a essa entrevista. Mas o que eu falava nessa entrevista? De que no Brasil as políticas públicas são replicadas por governo federal, estadual e municipal igualmente. Então, todo mundo pode, por exemplo, fazer fomento à produção. Mas, então, e algumas áreas são extremamente... Então, você tem os sombreamentos. Então, você tem áreas em que governo federal, estadual e municipal estão fazendo as mesmas coisas, enquanto você tem grandes áreas escuras.
ou seja, em que nenhum ente federado está cumprindo o seu papel com a cultura. Eu estou falando isso porque esse é um problema real. Nós vamos precisar organizar esse campo. E acho que a Lei da Emergência Cultural, ela evoca princípios como o Sistema Nacional, o Plano Nacional de Cultura, que vão precisar ser respeitados pelo governo federal, estadual e municipal, mesmo em contexto diverso. Eu acredito muito que a crise e a diversidade, ela vai ter um papel muito organizativo para dizer, olha, que isso daqui é muito grave, então eu sinto essa esperança de que vai organizar. Mas eu estou falando tudo isso para chegar na sua pergunta. E é isso mesmo. Ou seja, não é o Estado nem o município quem tem que executar a política da cultura. O realizador, ele é o sujeito fazedor de cultura, e aí não só o artista. A gente tem que entender que o fazedor de cultura é a costureira do bairro, o fazedor de cultura, a cultura ela tem uma ecologia que é muito mais ampliada do que o artista, né? Aquele agente cultural mais conhecido identificado, conhecido não, mais identificado. Então, nós precisamos organizar um campo em que justamente essas manifestações, né, elas emergem, ou seja, você precisa de auto-organização. Você precisa criar programa, projetos, políticas, legislações que garantam e protejam esse campo e não contrate, ou seja, como um molde que a gente vê, que é um esquema muito dos contratos, né, de que você contrata. Claro que precisa contratação, é claro que você precisa de um investimento mas você precisa de um campo que é mais organizativo, da autogestão. Fazer com que aquelas estruturas consigam se organizar. Então, e é nesse ponto que eu acredito. Quando a gente começou a coletiva e começamos a nos organizar, um dos projetos, e eu já vou te dar um spoiler, né, uma ideia que a gente tem, nós temos em Salvador as áreas de interesse, as ZEIs, né? As zonas especiais de interesse social. Nós queremos, em Salvador, pensar as zonas de interesse cultural, no sentido de mapear essas áreas e proteger essas áreas, né? Proteger da especulação imobiliária, proteger de todo o campo de assédio e fazer com que esses territórios sejam territórios que se emancipem a partir da afirmação da sua identidade cultural. Então, é exatamente isso que eu acredito. Você pode ter um exemplo, um grande programa, você tem um problema em Salvador, né? Que é um problema de muitos imóveis fechados. E você não articula essa relação de imobiliária, né? Com a questão cultural. Você tem como transformar inúmeros imóveis desocupados que geram insegurança, abandono, produção de doenças. Você é uma pessoa da saúde, você sabe o que representa para a saúde imóveis abandonados. Você sabe o que isso representa, não é só segurança pública ou urbanização. Isso interfere na vida das pessoas. Você pode criar um grande programa em lei, ou seja, legislar. Estou dando um exemplo, viu, gente? Não é isso, não é que vai ser, estou dizendo muitas ideias de criar uma situação em que imóveis sejam liberados, sem uso, por uma questão de proteção social, de segurança, seja sanitária, seja de segurança pública. Você pode fazer com que grupos culturais assumam responsabilidade por esses imóveis, pagando, por exemplo, impostos, se organizando. São Paulo, na gestão de Marta Suplicy, quando Marta era a nossa prefeita lá de São Paulo, criou um fomento para grupos. A cidade de São Paulo se modificou a partir desse fomento. E Salvador nunca fez um mecanismo assim para grupos e coletivos artísticos. Você pode fazer com que zonas hoje que estão sob um ambiente mais... Ou seja, qual é a grande questão da segurança de Salvador, né, Dani? A gente acha que a segurança é uma questão de polícia. E o problema de Salvador é que as pessoas não andam na rua. Ou seja, você tem uma dificuldade de ter espaço público. Então, não é porque você não há policiamento ou segurança. Muitas vezes a questão de segurança é porque não tem gente na rua depois de 8 horas da noite. Se você tem atividade cultural, se você tem atividade, vida acontecendo na rua, você diminui
a incidência de insegurança. Eu não estou nem falando ainda em termos de violência. Estou falando a sensação de segurança, ela aumenta e, portanto, você tem mais gente na rua, você tem mais gente na vida pública e você gera um motor. A cultura é extremamente importante para fazer com que esses territórios sejam vivos durante a noite. Ou seja, são uma série de atividades, sejam artísticas, mas assim, aulas, saraus, são essas atividades que mantêm as pessoas na rua. Então, a cultura ela é um motor de muitas possibilidades na relação com a cidade, na relação com o outro, no contato. Você falou no início, né? Salvador é uma cidade extremamente desigual. Salvador é uma cidade que mantém as desigualdades a partir desses territórios afastados uns dos outros. Salvador é a cidade que não promove o encontro, né? Você tem muita dificuldade de promover o encontro em ambientes de igual, né? Você tem uma dificuldade enorme de fazer, porque você tem injustiças históricas, você tem uma série de desigualdades, então você não tem um espaço comum de todos. E, portanto, o carnaval se torna esse grande momento em que todos vão se encontrar, e esse boom, isso que deveria ser da ordem do dia da nossa vida na cidade. E eu acho que a gente já está chegando no fim, eu não sei, eu não contei o tempo, mas acho que sim. Eu não vi, mas... Foi tão bom que a gente foi só indo. Então, a gente falou da cultura como um ativo de democracia, cultura como ativo de produção econômica, de motor de desenvolvimento, um monte de coisas, e exemplos, possibilidades. Mas, por fim, a gente não está só falando das políticas públicas para a cultura. Isso que é muito importante que a gente afirme. A cultura pode refazer toda uma cidade. Ou seja, isso que a gente está fazendo aqui agora, nós não somos originais nisso, mas é traduzir a cultura política numa outra cultura. Ou seja, quando, né, nos encontramos e nos fortalecemos, nós estamos querendo que uma outra política nasça, que não se faz na rivalidade, que não se faz na disputa, que ela se faz numa comunhão. Isso também é uma proposta de mudança de cultura. E é isso que eu acho que essa é o tecido que a cultura pode promover em Salvador. De outras tradições culturais, de uma renovação do sentido da própria vida, a partir do encontro, da solidariedade, porque é isso que a gente vai mais precisar, ou já precisamos, né, de solidariedade, de rede, de proteção, mas quando isso será o motor da reconstituição de uma sociedade pós-crise, pós-pandemia, pós-Covid. Então, eu estou falando que eu acredito muito, e estou dizendo que não é só de uma experiência pessoal, mas do que essas experiências têm, como isso tem mudado. Eu estive na Bolívia, pouco antes do golpe, na Bolívia, que tirou o presidente Evo Morales do poder, e eles me convidaram para uma coisa linda, que chama Intervenções Culturais. O Ministério do Planejamento e Desenvolvimento e Planejamento, Desarrollo e Planificação, tem um projeto, não era Ministério da Cultura, é Ministério do Planejamento e Desenvolvimento. Iam desapropriar casas, imagina, na Bolívia, em diversas cidades, e transformar essas casas em equipamento cultural. Eles estavam preocupados justamente com o avanço em alguns territórios da presença, enfim, de algumas presenças no território, que eles achavam que a cultura era a maneira de fazer afirmação, e isso chamava intervenções culturais. E eles me convidaram para falar justamente da experiência dos espaços culturais, a experiência do Brasil, Lula, Gil, da Bahia, e falar essas pessoas que iam assumir, pessoas da sociedade civil que iam assumir a gestão desses equipamentos. Então, o Estado, ele apropriava os imóveis, qualificava, ou seja, transformava os imóveis em equipamentos culturais e depois entregavam a gestão para os grupos, aí vai acabar. E é esse o recado que eu acho que eu queria dar e deixar, são as intervenções culturais produzindo democracia. Linda! Olha, eu
Estou aqui em êxtase porque eu adorei fazer essa live essa noite. Estou muito, muito, muito feliz mesmo por ter dado certo tudo, para a gente ter conseguido produzir esse importante diálogo que coloca a dimensão